A gente vai fazer uma breve pausa só para voltar a falar sobre a autorização da Justiça de transferir o ex-presidente Lula para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. A data da transferência não foi definida ainda. Para a gente entender melhor essa decisão, conversamos agora com Fernando Ideu, professor de Direito Processual Penal. Oi, Fernando, tudo bom? Olá, tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos. Pegando fogo essa história hoje, né? Eu queria que você explicasse para a gente essa questão. Lula teria direito a uma sala de Estado maior ou cela equivalente e a juíza negou esse direito a ele. É isso que está acontecendo? Bom, primeiro acho que a gente precisa ter calma, né, para analisar tudo isso e não perder o foco, né? Eu acho que assim, a gente precisa ter calma porque, por enquanto a gente tem aí essa decisão da Justiça Federal do Paraná, que foi aí atendendo a um pedido da Polícia Federal, que é chefiada pelo Sérgio Moro, que pediu por questões operacionais, burocráticas e até questões políticas, né? Acho que tem muito a ver com a vigília da Lula Livre, que está lá em Curitiba. Não deu nenhum argumento jurídico, mas mencionou aí questões de... juntou matéria de jornal, enfim, falou que não dava para ficar lá, né? Diante disso, a Justiça Federal do Paraná falou, tá bom, vai para São Paulo, que ele é de São Paulo, a família está lá, ok. E parece que houve já uma decisão aqui de São Paulo determinando que ele iria para Tremembé, né? Bom, eu acho que o mais importante, o essencial, o fundamental aí é que ele tenha a sua integridade física preservada, né? Evitar qualquer atentado contra a vida. Não por ele ser o Lula, mas porque todo preso, né, cujo caso ganha uma dimensão midiática e desperta paixões e ódios em qualquer situação, tem esse direito de ficar num local onde a sua integridade física seja preservada. Aí, Tremembé é um presídio conhecido aqui em São Paulo por conta disso, por conta de acolher aí os presos famosos, chamados, né? Muitos dos casos são presos que têm curso superior ou cujos casos tiveram uma dimensão midiática, né, e despertaram um ódio aí que coloca em risco a própria vida desses presos. Por exemplo, Nardoni. É um caso que ficou aí anos martelando na mídia e tal. Não dá para você pegar um cara desse e jogar numa cela comum, no meio dos outros presos. Pode ter vários problemas, inclusive o risco de vida. O raciocínio semelhante na questão do ódio, né, é aplicado ao presidente Lula, né? Não dá para negar que é uma condição especial. Então, acho que o ponto central é manter a vida e a integridade física do presidente. Agora, se é melhor ou pior que Curitiba, eu sinceramente não sei. Eu acho que tem que ser ouvida a defesa dele, tem que ser ouvido o Lula, porque por isso que eu acho que a gente precisa manter o foco. Não se pode transformar isso numa luta por Lula em Curitiba. Percebe? Eu vou ficar pensando... Eu nunca pensei na pessoa física do Lula, não estou querendo saber do conforto dele. Eu acho que a liberdade do Lula é uma questão política, então transcende o indivíduo, né? Como ele mesmo disse, é a prisão de uma ideia, é a prisão de um projeto popular, de soberania popular, de governo popular, né? Essa é a ideia. Então, o conforto do Lula, eu não sei, acho que Curitiba é, inclusive, uma forma de tortura, porque é uma prisão que foi arrumada para ele, especificamente para ele, não existia aquilo, foi uma estrutura construída para ele, onde ele fica isolado. Até algum tempo ele estava, inclusive, incomunicável, não podia nem dar entrevista. Então, assim, isso é uma forma de tortura, ele estava lá numa solitária em Curitiba. Quão melhor é isso do que as condições em Tremembé? Eu, sinceramente e honestamente, não sei. Talvez seja até melhor para ele ficar numa cela lá, ainda que uma cela individual, mas que conviva com outros presos. Eu, sinceramente, não sei. E não acho que a Polícia de São Paulo, que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, vá criar maus tratos para o Lula, não acho. Eu acho que vai fazer um jogo político, que o Dória já vem fazendo. O Dória acabou de dar um tweet aí falando para a Gleisi, aquele jeito dele é péssimo, né? Aquele jeito horrível de se fazer política, aqui ele vai trabalhar, coisa que ele nunca fez na vida, aquela coisa assim, repugnante, que é própria do estilo dele, e acho que é isso que ele vai ficar fazendo, política, fazer politicar essa bandeira política em cima. Não acho que seja Então, assim, por isso que eu acho que tem que ter primeiro calma, entender como as coisas vão transcorrer. Possivelmente nem vai ocorrer essa transferência, a defesa já foi até o STF, e eu acho que o principal é não perder o foco. Qual que é o foco?
esse processo é nulo. O Lula precisa sair da cadeia. Não importa se é da cadeia de Curitiba, se é da cadeia de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, não importa. Ele não pode ficar preso. Por quê? O processo dele é nulo. Houve um conluio entre o juiz e a acusação para perseguir com fins ideológicos inimigos políticos. Esse processo é nulo, não é um processo criminal, é uma mera roupagem, é uma fantasia, é uma perseguição política. Mais do que isso, se fosse a ter só a questão jurídica, esse processo também deve levar à liberação do presidente Lula. Em primeiro lugar, porque ele está cumprindo uma pena aí numa execução provisória, né? Uma pena que não tem trânsito em julgado. Isso vai ser revisto cedo ou tarde pelo STF, só não foi ainda por causa do Lula. E isso é uma questão moral, porque leva a centenas de milhares de prisões apenas em função disso. E mais do que isso, ainda que ele fosse ficar preso, ainda que tivesse tudo certo, não tivesse unidade nenhuma, pela decisão do STJ, ele já teria direito de progredir para o regime semiaberto. Né? É só aplicar o Código de Processo Penal, que diz que o tempo que ele ficou preso provisoriamente deve ser subtraído da pena final para computar o regime. Então, o STF baixou para 8 anos e pouco, ele já ficou mais de 1 ano preso. Se você subtrair, dá menos de 8 anos, então ele tinha que ir para o semiaberto imediatamente. Então, essas são as bandeiras que não podem se perder. Não pode ter essa... Claro, a defesa vai fazer o trabalho dela, técnico, jurídico, vai lá, se quer ficar em Curitiba, vai falar, mas o pensamento crítico não pode se ater, quero conforto público em Curitiba. Não, é o Lula solto, é o processo anulado. Não pode se transformar numa luta por hashtag Lula em Curitiba, percebe? Eu via uma carta que a defesa do ex-presidente mandou para o STF agora, e ela é endereçada inclusive a Gilmar Mendes e cita as mensagens do Intercept, todas as revelações que surgiram aí no último mês, nos últimos meses. Você acha que de alguma forma essa ação, novas informações podem fazer com que seja acelerado o julgamento do habeas corpus do ex-presidente ali no STF? Acho muito difícil, mas é importante a gente entender por que a defesa fez uma petição para o Gilmar Mendes, né? É porque aquele habeas corpus que julga a suspeição do Moro, aquele habeas corpus que a gente já conversou aqui, que foi impetrado antes das mensagens, mas que ganhou o reforço das mensagens e antes do recesso foi julgado, e não foi julgado no mérito, foi julgado só a liminar, que perdeu por 3-2, né? Ainda falta julgar o mérito desse habeas corpus, que está na mão de quem? Por exemplo, o relator é o Fachin, mas no momento está na mão do Gilmar para fazer o voto dele. Por isso que foi endereçada a petição para o Gilmar Mendes, porque o habeas corpus no momento está com ele. Mas eu duvido muito que ele vá tomar alguma medida nesse sentido. Eu acho que a tendência é que ele encaminhe isso para a presidência ou para a turma para apreciar essa questão. Não tenho grandes expectativas, mas é uma possibilidade. Diante do pedido da defesa, é possível que o ministro Gilmar Mendes barre essa transferência, e mais do que isso, é possível que ele restabeleça a liberdade do presidente Lula. E acho que, inclusive, que é o que deveria acontecer. Se a Constituição for aplicada, é isso. Né? Se a gente tiver um mínimo de bom senso e quiser restaurar a legalidade diante disso, diante de tudo isso, né, é o mínimo. Eu acho que a gente tem que escolher, né, o que a gente quer. A gente quer, pelo menos, restaurar uma aparência de institucionalidade, ou quer partir para a barbárie total e plena? Né? Tem uma notícia de hoje de manhã, que você leu aí no começo do programa, que vai ficar ofuscada naturalmente por tudo isso, mas é escandalosa. O Dallagnol se valer de um partido político para interferir no STF, um partido político entrar com uma ação contra o Gilmar Mendes, instrumentalizando um desejo do Dallagnol, isso é um escândalo. Né? E se em qualquer lugar do mundo haja um mínimo de vida civilizada, é um verdadeiro escândalo. Isso vai ficar diminuída a repercussão disso por conta dessa decisão, mas a gente não pode esquecer esses detalhes. Essas peças vão se encaixando. A Lava Jato, o Intercept, as mensagens aí já revelou para a gente que a força-tarefa manipulou o poder penal que eles têm aí, o poder de investigação, com propósito ideológico, com propósito de lucrar. Eles queriam montar empresa no nome das esposas para dar palestra, com o propósito de perseguir
intimidar desafetos, fizeram com o Toffoli, fizeram com o Gilmar Mendes, com o propósito de diminuir agentes públicos, fizeram com a Carmen Lúcia, chamando ela de frouxa, com o propósito de perseguir os seus fins ideológicos e políticos. Então, assim, não tem mais o que ser dito, né? É a própria subversão, isso é a degeneração total da institucionalidade, do direito, para se impor uma preferência ideológica e política. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.